que eu tenho a impressão que é a pergunta de uma grande parcela do eleitorado brasileiro, do brasileiro comum, nem até daqueles que não são muito ligados em política. Por que o Bolsonaro ainda continua na presidência? Pois é, né? É uma boa pergunta. Bom, na minha opinião há um arranjo, né? Ele, inclusive, pelas informações que se tem agora, ele sofreu uma derrota significativa, né, por parte da Câmara, e agora está indo para o Senado esse projeto, inclusive, que esse pacote de ajuda aos estados e municípios, né, uma espécie de seguro contra a queda de arrecadação. Né? Não sei se tu está sabendo, se as pessoas também estão comunicadas aí. Vai na contramão disso que ele tem pregado, que é que o ministro da Economia também tem pregado, que é a redução dos investimentos, tudo colocando como ponto de paradigma principal a salvaguarda da economia e em detrimento do bem-estar das pessoas e da população. Né? Agora, eu acho que, assim como houve um arco de alianças, um conjunto de forças que conduziram esse sujeito ao poder, onde ele está agora, também há uma construção muito delicada, eu acho, e sensível no sentido de construir os próximos passos. Né? Acho que os movimentos são calculados e não há uma ação concreta nesse sentido que tu colocaste, seja do judiciário ou do legislativo, né? No sentido de, inclusive, da Procuradoria da República, no sentido de impedir, do ponto de vista judicial, essa pessoa, né, que já cometeu tantos crimes, né? Diariamente ele viola todas as leis, né, enfim, dispositivos constitucionais também, com o seu comportamento, enfim, e não acontece, né? E eu acho que é importante que a gente veja também que há forças que controlam isso, né? Ou seja, infelizmente no Brasil ainda esse poder ainda não está conosco, né? De uma forma efetiva. Assim, as pessoas, as forças, enfim, os grupos que provocaram já a queda de Getúlio, enfim, o impeachment da presidente Dilma, né? São essas forças que articulam esse tipo de medida mais concreta, e elas não estão se movimentando certamente por um cálculo político. Né? Pode ser que seja. Há um artigo, inclusive, bem interessante agora de manhã, estava lendo, do Moreira Júnior, que fala de 3 cenários, né, de substituição do Bolsonaro, enfim, né, e que podem acontecer. Né? Só que os militares, por exemplo, que hoje constituem uma força importante, né, no governo, também não agem, né? Porque há como que um cálculo, eu acho que conduzido de uma forma muito estratégica para estudar o próximo movimento, sobretudo porque o problema do coronavírus trouxe um vetor que era incalculável, né? Então, por exemplo, quais seriam as consequências de um impeachment agora, do movimento de impeachment? Na verdade, o ideal seria uma renúncia, mas também a gente sabe que a consequência disso é complicada, porque viria quem, né? Para assumir o poder o Mourão, e por aí os militares, né? Toda essa situação. Pois é. Agora a gente vê assim que mesmo dentro desse quadro aí digamos assim, da existência de setores e etc e tal, um setor que é gritante, não por ação, mas por ausência realmente, por omissão. E, assim, uma avaliação minha, rápida e de uma pessoa totalmente ignorante na matéria, mas é o Ministério Público Federal. Porque, por exemplo, agora a gente está sabendo, nós sabemos que a FUNAI recebeu 11 milhões para proteger os indígenas do coronavírus. Até agora ninguém tocou nesse dinheiro. E a gente sabe que os grileiros, aquele pessoal pessoal do ouro, né? Eles estão fazendo horrores com os índios lá no meio da floresta, em busca do ouro,
E o Ministério Público Federal vê isso acontecer e também fica quieto, e é um plano de carreira, né? Não é exatamente por ser um plano de carreira que não paga mal, paga bem. A gente imagina assim que sejam pessoas que estão atentas e que não vão ficar no meio do fuxico do Aras com o Bolsonaro, que aqui o Bolsonaro só vai cair realmente se essas forças que tu falou aí se movimentarem, senão ele não vai cair, né? Não vai ser o desejo de alguém do Ministério Público Federal que vai derrubar o Bolsonaro. Isso é uma coisa maior. Exato. Mas esses casos, por exemplo, de não ação, de omissão, me parece que eles teriam que agir de alguma maneira, mas aí a gente vê de novo assim, uma espécie de apagão, né? Sim. E o que eu acho mais grave, Beatriz, é a perda da dimensão política, entendeu? Que o que está acontecendo aqui no Brasil é que nós estamos transferindo para o Poder Judiciário, que tem limites, tem muitos limites, e por consequência para o Ministério Público também. Vê como a crise é grave, né? Séria. O poder de decisão sobre questões tão importantes, né? Ou seja, o mundo político está se judicializando, essa é a judicialização que a gente critica também, né? Nós deveríamos agora estar construindo políticas e politizando, problematizando no legislativo, né, na Câmara e no Senado, esses problemas para que daí surjam atitudes do ponto de vista prático, mas também a sociedade acompanhe os processos de mudança através da politização das discussões, né? Esse seria o ideal de uma sociedade saudável, eu acredito. Sim. No momento que tu precisa judicializar as questões, entregar tudo, e hoje está se entregando tudo para o judiciário, né? E daí vem os problemas, né? Porque o judiciário também sofre esses mesmos tipos de pressão. Há grupos também dentro do judiciário, assim como há grupos progressistas, tem grupos muito conservadores e que detêm o poder. No Ministério Público é a mesma coisa, a gente não pode se iludir com isso, né? Não dá para totemizar essas instituições. Agora, eu acho que sim, eu acho que tu tem razão, eles teriam que agir. Há poder para isso, há prerrogativas funcionais que podem ser exercidas, que devem ser exercidas, sim, e parece que falta muita coragem também de enfrentamento dessa situação também. Porque nós estamos falando de uma coisa pontual, não é uma coisa generalizada. Vamos brigar com eles porque não choveu na Bahia, não. É uma coisa bem pontual, 11 milhões que está na FUNAI para atender os índios e o dinheiro não está sendo usado. Claro. Quer dizer, tem que haver uma decisão urgente, né? Quer dizer, alguém tem que tomar alguma atitude. E eu acho que o Ministério Público Federal exatamente existe para isso, né? É um dos poderes importantes, assim, é uma instituição importante, são as instituições da República, né, que tem por dever de ofício agir nesse sentido. Muita coisa boa, evidentemente, está sendo feita, né, graças ao Ministério Público a coisa não está pior, eu acho, claro. Mas tem que haver uma ação efetiva, isso não pode acontecer, né? E se não dá por bem, pelo diálogo, enfim, tem que provocar o judiciário para que ele se manifeste, mas o judiciário também. Esse é o problema, né, Beatriz? Essa crise também está nos ensinando, acho que isso, dos limites das instituições e da necessidade de se repensar isso, né? Porque, por exemplo, se nós formos falar de democratização dos meios de comunicação social no Brasil, né, a coisa é horrível. O monopólio da Rede Globo, por exemplo, né, na comunicação social já está sendo questionado juridicamente há muitos anos, né, com juristas críticos, juristas de esquerda, juristas que têm uma visão de sistema de justiça completamente diferente desse que está funcionando aí. E quando a coisa chega no Supremo, nos órgãos, nos tribunais superiores que têm o poder de decidir essas matérias, a coisa tranca, né? Simplesmente é engavetado no gabinete de algum ministro e a coisa simplesmente não anda, a ponto de ter que se estudar alguma medida legislativa para superar esse problema específico, que não foi diferente, por exemplo, na Argentina. Eles tiveram a lei de meios lá, que é uma lei extremamente avançada, que exatamente buscava
interferir nessa questão dos monopólios do meio de comunicação também não evoluiu. Né? Então, são assuntos, são temas que mexem com a estrutura de poder e que é justamente nessa hora que nós temos que ter instituições jurídicas fortes, né? Não só um judiciário forte, mas um Ministério Público também forte e absolutamente independente. E não temos. Basta ver que no gabinete do presidente da Suprema Corte no Brasil nós temos um general, né? Que não sei o que está fazendo lá, mas é sintomático, né? E é simbólico que uma força importante como o judiciário tenha um militar de alta patente assessorando o presidente da Suprema Corte. Isso é impensável, né? Em qualquer outro país do mundo, eu acredito. Eu fico imaginando como seria um general, um militar de alta patente no gabinete do ministro da Suprema Corte, por exemplo, um juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na França, enfim, né? Isso mostra uma promiscuidade de relações de poder absolutamente sem fundamento. Eu estou esperando agora e vendo bastante alegria, assim, nós estamos com a rádio em delay aí. Sim. Vendo, por exemplo, os governadores do Nordeste fazendo uma espécie assim, de consórcio. Muito bom, né? E é maravilhoso, porque primeiro eles não estão se dividindo por partidos. Uhum. Eles estão se dividindo por interesses. Aliás, estão se unindo por interesses bem pontuais, né? Na hora da competição política, eles vão fazer a competição política. Mas essa é a política saudável. Eu acho que essas medidas, essas questões, para além, né, dos problemas políticos, que também está se politizando essa discussão, né, um pouco, muito, eu diria, mas eu acho que para além disso, as pessoas estão se dando conta que os esforços que os governadores estão fazendo, até os governadores de São Paulo e Rio também, né, afora algumas questões aí que a gente sabe que existem, mas há um movimento no sentido de manter o país em ordem, né? Pelo menos da parte dos governadores, e sobretudo colocar no primeiro plano a salvaguarda da existência e da vida, né? Da segurança das pessoas, da saúde, enfim. Eu acho que isso está repercutindo bem na população. As pessoas estão começando a se dar conta de que isso realmente é um movimento que precisa ser feito, né, que deveria estar sendo feito pelo governo federal e não está ocorrendo. Isso está ficando evidente também. Acho que a crise ela vem para mostrar um pouco disso também. Tá? Eles estão avançando em muitas coisas importantes, inclusive nessa relação com o exterior, né, com a China, com os países europeus. É o que nós temos hoje de embrião de uma resistência importante no país. Sim, porque uma das assim, a maneira como foi dito, né, pelo Sun Tzu, né, na arte da guerra, é que na hora que nós temos um inimigo em comum, nós temos que nos unir. Sim. Aqui no Brasil, o inimigo não poderia começar um embrião com o coronavírus, mas o nosso inimigo mortal aqui é a distribuição de renda. Exato. São essas incongruências aí que estão sendo reveladas e colocadas a todo momento, como a gente estava falando antes. Quer dizer, no momento que tu tem uma parcela, 5 famílias, né? 5 pessoas que detêm um acúmulo de renda igual à metade da população de um país imenso como o Brasil, quer dizer, alguma coisa está muito errada, né? Uma coisa muito errada. Né? Não pode Mas junto com a concentração de renda vem o poder político, né, Beatriz? Essas são as questões importantes que a gente precisa discutir, né? Por isso que teria que ser visto esse problema como um problema de saúde pública. Claro. Emergência, né? E sobretudo também acho que a gente tem que se dar conta de que tem que politizar essa discussão. A gente
infelizmente, eu acho que uma coisa muito séria que se criou no Brasil também foi esse problema todo, sobretudo a partir do impeachment, né? O impeachment, isso se agravou de uma forma tal, com a ascensão da extrema-direita, né, ao poder,